Bom dia, igreja. Muito bom estar aqui com os irmãos. Mais uma vez, dia 12 eu estive aqui pregando e hoje nós estamos retornando. Queria agradecer ao pastor, o convite, a oportunidade de estar aqui. Muito bom. Hoje minha família não está presente, Liesi está com um problema na perna e teve que ficar de repouso e Letícia ficou auxiliando ele. Mas estão participando, assistindo pela televisão. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que tem falado muito ao meu coração. Ao longo desses anos, principalmente esses 2 anos de pandemia, eu tenho estudado, lido muito a respeito desse tema. E eu gostaria de falar com os irmãos pensarem numa pergunta que eu vou deixar aqui logo agora no início. Qual é a sua identidade em Cristo? Qual é a sua identidade em Cristo? Nós vamos passar um vídeo. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na mensagem desse vídeo, que a nossa reflexão será em cima desse vídeo. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. De Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse texto, ele tem algumas lições muito importantes. É um texto muito usado, conhecido na Bíblia, um dos mais lidos, e muito lembrado nas campanhas de evangelização, nos momentos de evangelização. Sua aplicação serve para esse propósito, mas tem alguns detalhes que eu gostaria de refletir com os irmãos sobre esse texto. Qual o significado do ide e fazei discípulos? Normalmente, quando nós interpretamos esse versículo, a ênfase é colocada sempre no ide. O mesmo acontece na passagem de Marcos, que é destacado: ide por todo mundo, Marcos 16, 15. Mas um detalhe interessante nessa passagem é o modo como o texto foi construído no grego. O Novo Testamento foi escrito no grego.
Se atentarmos para a gramática grega, essa semana eu estava conversando com um professor da UERJ, que é muito meu amigo, professor de grego na UERJ, e ele dá aula também em alguns seminários teológicos no Rio de Janeiro. É um diácono da Igreja Batista, muito consagrado, e eu estava perguntando a ele sobre essa gramática grega. Então, nós chegamos a essa conclusão, refletindo, se entrarmos no detalhe da gramática grega, o verbo id não está no imperativo. O id está no particípio, qualificando o imperativo da frase. Ou seja, resumindo, no grego, a ordem de Jesus Cristo é fazer discípulo e não o id. Fazer discípulo. É importante a gente prestar atenção nisso. Agora vamos atentar para algumas coisas importantes nesse texto, né, sobre o movimento de fazer discípulo. Jesus, no início do texto, ele tem autoridade e passa a autoridade para os seus discípulos. Ele diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Jesus passa essa autoridade, transfere essa autoridade aos seus discípulos e se estende a nós também. Hoje, nós devemos atentar para fazer discípulo. Portanto, vão e façam. É uma obrigação que não é transferível, ela é intransferível. É minha responsabilidade. O resultado é da intimidade com Deus. Vinde após mim e fareis pescadores de homens. Vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Se você ganhar, é necessário discipular. Então, ir é importante para ganhar. Mas se você ganhar, é necessário discipular. Caso contrário, nós só vamos estar trazendo para a casa do Senhor ouvintes da palavra de Deus e não praticantes. Aqueles que entendem a palavra e praticam a palavra. Precisamos fazer discípulo discipulando. Continua o texto. Discípulos, os discípulos de Jesus, os discípulos são de Jesus. No texto fala: ide por todo mundo, fazei discípulo, e devem ser feitos para Ele. O corpo é de Cristo. Nós não geramos discípulos para nós mesmos. Os discípulos são de Cristo. É dele, é para Ele, o corpo é dele. Então, eu não faço discípulo para mim, as pessoas não vão me servir, mas vão servir ao Senhor. Devemos fazer discípulo para o Senhor e de todas as nações. A vontade de Deus é recrutar adoradores para si, de todas as nações, de todos os povos, línguas, nações. Lá em Apocalipse nós lemos sobre isso. De todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma consequência, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Os discípulos devem sempre obedecer a Jesus e ter visão na palavra de Deus e, sobretudo, do seu reino. Jesus não veio pregar igreja, ele veio pregar o reino de Deus. Então, fazer discípulo obedecendo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Mas o que é discípulo? O que é um discípulo? O nosso dicionário da língua portuguesa define discípulo como aquele que estuda, aquele que é aprendiz, seguidor, disposto a dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre. O discípulo no grego significa aprendiz, pessoa treinada ou ensinada. Precisamos fazer isso, treinar, ensinar pessoas. Na antiguidade, o termo, discípulo era para identificar um aluno que seguia determinado mestre, sábio, rabino, aquele que estava disposto a tornar-se discípulo. Ele se deixava envolver, se moldar pelas ideias do seu mestre. É assim que Jesus fez com os seus discípulos. Ele treinou para irem, para ensinarem tudo aquilo que eles tinham aprendido. Conta-se uma história de um velho sábio que morava numa aldeia e todo mundo ia buscar ele era um mestre, todo mundo ia buscar algumas respostas dos seus questionamentos com esse mestre.
E chegaram para ele e falaram assim, o que pode descrever uma pessoa feliz? Uma pessoa que é feliz. Aí o mestre falou, traga-me alguém que vocês acham que é uma pessoa feliz. Levaram a pessoa mais bonita daquela aldeia. Aí o velho sábio, o mestre, balançou a cabeça e diz, beleza não traz felicidade. Então, traga-me alguém que represente a felicidade para vocês. Eles conversaram entre si e falaram, então a pessoa mais rica deve ser a pessoa mais feliz. Levaram a pessoa mais rica daquela aldeia. O velho sábio balançou a cabeça. Dinheiro não traz felicidade. E as pessoas falaram, nossa, então o que pode representar uma pessoa verdadeiramente feliz? E começaram a caminhar. O velho sábio, o mestre começou a caminhar e as pessoas o seguiram. Em um determinado momento encontraram uma criança com um passarinho na mão, chorando. E ele falou, o que está acontecendo? Aquela criança falou para ele, eu fiz tudo para salvar a vida desse passarinho, mas eu não consegui. Aí o velho sábio, o mestre, virou para aquele povo daquela aldeia e falou, esse é o segredo da verdadeira felicidade, amor e compaixão. Tentar salvar quem está morrendo, aquele ser que estava morrendo. E Jesus ensinava assim, com simplicidade. Ele usava coisas simples para ensinar. E assim também que nós devemos fazer. Jesus não está interessado apenas naquilo que nós sabemos a respeito dele, mas principalmente que nós, como seus discípulos, coloquemos em prática todos os seus ensinamentos. O discípulo de Jesus é, portanto, um seguidor integral do seu mestre, aquele que segue o que Jesus verdadeiramente ensinou. Jesus, quando ele chamou os seus discípulos, ele não chamou homens que estavam andando, perambulando, andando à toa, não. Ele chamou outras pessoas que estavam trabalhando, e no seu momento de trabalho. Então, Jesus chamou pessoas que estavam trabalhando, não pessoas desocupadas ou desligadas, né, da vida real. Os primeiros seguidores de Jesus eram pessoas que colocavam a mão na massa, pessoas que trabalhavam, botavam a mão no trabalho. Os discípulos de Jesus deixaram imediatamente o que estavam fazendo para seguir o seu mestre e caminharam com ele, aprendendo a respeito do reino de Deus. Seguir a Jesus, atender o seu chamado, frequentemente significa renunciar a muitas coisas. Pode até ser difícil, né? Muitas das vezes é difícil deixar tantas coisas para trás e investir nessa caminhada com o nosso mestre, mas muitas vezes nós vamos ter que deixar muitas coisas. Lá em Lucas 9:23 diz, em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O texto demonstra, né, esse texto de Lucas, ele nos demonstra que seguir a Jesus inclui um alto custo, envolve uma decisão que afetará toda a nossa vida. De fato, afeta toda a nossa vida. E isso ele dizia aos seus discípulos. E isso também se aplica a cada um de nós hoje. Às vezes, sim, envolve um alto custo seguir a Jesus. Jesus aborda esse assunto de forma condicional. Se alguém quer vir após mim, se é condicional. Seguir a Jesus custa caro. E quem aceita o desafio deve estar disposto a pagar o alto preço de seguir o seu mestre. Deve negar-se a si mesmo. Isto quer dizer que abrir mão de seus próprios benefícios, seus próprios interesses, muitas vezes dos seus próprios projetos, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. A cruz, que nós lemos no texto de Lucas, frequentemente ela é interpretada erroneamente. Muitas das vezes a gente acha como problemas, tribulações, que uma pessoa é obrigada a suportar. Mas a cruz de Jesus se refere, ela representa a completa identificação do discípulo com o seu mestre. Tomar a cruz é identificar-se com o seu mestre. Na época que Jesus falava isso aos seus discípulos, naquela época a cruz era sinal de vergonha e desprezo. E o seguidor de Jesus deve estar disposto a identificar-se com ele a esse ponto, vivendo uma vida de serviço sacrificial.
uma vida de sacrifício, muitas das vezes. Seguir a Jesus exige andar como Ele andou. Isso é, viver como Ele viveu, praticando as mesmas obras. Isso é a identificação do discípulo com o seu mestre. O comissionamento, que é o texto que nós estamos lendo, lá de Mateus 28, o mandamento de Jesus, que Ele manda aos seus discípulos, Ele fala, comissiona os seus discípulos, não foi apenas espalhar a mensagem, mas fazer discípulo dele. Então, fazer discípulo é uma questão de obediência e de fazer discípulo. Fazer discípulo é obedecer ao mandamento de Jesus. O novo convertido, que é discipulado, ele se torna um discípulo que permanece firme na palavra de Deus. Quantos de nós estamos aqui, nascemos num lar cristão, muitos de nós nascemos num lar batista e não conhecemos a nossa declaração doutrinária. Por que eu sou batista? O que nós cremos? Muitos de nós não conhecem. Muitos de nós não fomos discipulados quando aceitamos a Cristo. Então, é muito importante, o novo convertido que é discipulado, ele se torna um discípulo firme na palavra de Deus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, você precisa ser discipulado. João 8, 31, 32. E o discípulo ama o próximo como o mestre amou. Verdadeiros discípulos de Jesus amam o seu próximo. Um mandamento vos dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Está em João 13, 34. Para encerrar, uma mensagem bem rápida, né? Para encerrar, eu gostaria que vocês pensassem na seguinte frase. São frases para nós refletirmos a respeito do amor de Deus em comissionar os seus discípulos para fazerem novos discípulos, para pregar o reino de Deus, fazendo novos discípulos, ensinando tudo o que eu vos ensinei. É para mim, é para você. Se você ganhar uma alma, é necessário que você ensine ele nessa caminhada. É necessário que você faça discípulo. Certa vez, fazendo um curso, numa outra igreja que eu fui membro, nós fazíamos um curso também de discipulado. E a pessoa que dava, o pastor que dava esse curso para a gente, ele falava: você só pode ficar tranquilo no discipulado quando o seu discípulo, que a pessoa que você discipulou, não o meu discípulo, não me pertence, mas aquela pessoa que eu discipulei, já estiver fazendo um outro discípulo. Essa é a sequência. Fazer novos discípulos. As frases que eu gostaria que os irmãos meditassem. Empregamos cerca de 10% de energia para fazer um novo convertido e 90% para transformá-lo em um discípulo multiplicador. 10% para ganhar uma alma e 90% para transformá-lo em um discípulo multiplicador. A maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus. A maior dificuldade. Mas outra grande dificuldade após a conversão é manter o coração em Deus. Podemos ganhar, mas se a pessoa não mantiver no caminho certo, no coração, na palavra do Senhor, vai ser um trabalho que não frutificou. Jesus foi um mestre multiplicador, foi um mestre discipulador. E se nós queremos ser discípulos discipuladores, nós precisamos seguir o nosso mestre. Todos que andavam com ele, os discípulos e a multidão, aprendiam com ele. Jesus ensinava, às vezes em silêncio, com simplicidade, com suas atitudes e posturas. Muitas das vezes nós podemos influenciar pessoas apenas com o nosso testemunho.
Isso é muito importante. Precisamos dar um bom testemunho onde quer que nós estivermos. Onde nós estivermos, precisamos transferir para as pessoas que estiverem ao nosso redor a mensagem de Cristo através das nossas atitudes. Precisamos aprender a ser assim, como Cristo, como nosso mestre discipulador, discipular e influenciar pessoas, às vezes até sem palavras, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes. Que possamos ser discípulos que busquem ter a identidade de Cristo. Qual é a sua identidade em Cristo? Precisamos aprender a ter a identidade de Cristo, ser discípulos, discipuladores. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa, prestando culto ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo complete nos nossos corações essa mensagem, que possamos ser incomodados, Senhor, para fazer discípulos, cumprir o ID de Jesus fazendo discípulos. Pai, que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo nos capacite, enche o nosso coração e a nossa mente com a tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.